Homero. Também na Bíblia dos judeus, dos cristãos, também existe isso. Não há necessariamente a autoria dos livros. Às vezes se dava um nome genérico e aí ele é que ficava como autor. Pois bem, a Ilíada trata, como sabem, da Guerra de Troia, na sua fase inicial, quando os gregos vão lá buscar Helena e retirá-la, né, dos braços de Páris, né, retirá-la daqueles que a raptaram. A Ilíada trata da morte de Aquiles. A outra obra chama Odisseia, trata da vida de Ulisses. Ora, se a obra trata do Ulisses, por que ela não chama Ulisseia? Porque Ulisses é o nome romano de um grego chamado Odisseu. O nome grego de Ulisses é Odisseu. Ulisses é o nome romanizado. Por isso a obra se chama Odisseia, que conta a história de Ulisses. A Ilíada conta a história de Aquiles. E ela não se chama Aquilíada, porque a obra trata daquilo que é a Troia da época e a região, que no antigo termo era chamado de Ilion. Toda aquela região era chamada de Ilion, por isso Ilíada. Eu estou contando isso por uma razão. Vocês sabem que Aquiles morre na Guerra de Troia. E ele morre porque ele é punido pelos deuses. Os deuses punem Aquiles por ele fazer uma coisa inaceitável ainda hoje. Aquiles morre porque ele pratica algo que os deuses não admitem, que é impiedade. Impiedade. Vocês sabem que Aquiles era um semideus grego, filho de uma mortal com um deus. E quando ele nasce, a mãe, todo mundo aqui já leu isso um dia ou já ouviu falar, a mãe é orientada a mergulhar o filho no rio sagrado para que ele fique invulnerável. Isto é, para que ele fique com o corpo fechado, para que ele fique inatingível. E a mãe pega o bebê quando ele nasce, segura pelo calcanhar e enfia no rio sagrado. E ele fica absolutamente blindado, exceto no calcanhar. Porque ela o mergulhou segurando pelo calcanhar e esqueceu depois de dar uma viradinha, né? Esses relatos são maravilhosos. Aquiles morre com a flechada no calcanhar. Aquiles, aliás, ele morre porque Aquiles achou que não tinha um calcanhar de Aquiles. Aquiles achou que era invulnerável por completo, e ninguém o é. Aquiles achou que era inatingível por completo, e ninguém o é. Por isso Aquiles morreu com uma flechada no calcanhar, porque achou que não tinha um calcanhar de Aquiles, mas o Aquiles tinha um calcanhar de Aquiles, que era o próprio calcanhar. E a história mostra que os deuses permitiram que os troianos atingissem Aquiles no calcanhar, porque ele praticou impiedade. Ele matou em combate o filho do rei de Troia, e em vez de entregar o filho para os pais poderem sepultá-lo, chorá-lo, honrá-lo, ele decidiu humilhar os derrotados. E ele amarrou o corpo do filho do rei de Troia numa biga, aquele carro de 2 cavalos, e em vez de entregá-lo à família, para que a família o desse a ele um sepultamento e pudesse pranteá-lo, chorá-lo, ele ficou com o cadáver na frente das muralhas de Troia, arrastando para lá e para cá até destruir o cadáver. Impiedade. Uma pessoa ímpia é aquela que vence e humilha, derrota e ofende, ultrapassa e esmaga. Piedade é uma virtude. É a virtude de vencer sem esmagar, derrotar sem ofender, ultrapassar sem humilhar. Aquiles ensina na Ilíada que não se admite a impiedade.